Pessoal, tudo bom? Eu sou Ricardo Serravari da Universidade do Boxe e hoje vamos ter aqui uma live importantíssima com um excelente profissional, né? Talvez um dos melhores nutricionistas esportivos do Brasil, nada mais nada menos que Moisés Feitosa, meu grande amigo, um nutricionista aí que me acompanha em minha vida esportiva aí durante muitos e muitos anos. Fizemos muitos desafios juntos, muitas coisas juntos, a gente vai falar para vocês um pouquinho mais na frente. Eu estou entrando aqui com 3 minutinhos de antecedência. Vou mandar aí os aviãozinhos, os convites aqui para o pessoal vir acompanhar, né? O pessoal entrar aqui e começamos a transmissão em 3 minutos, ok? A live justamente em 3 minutos. Só aqui mandando para os convites aqui para todo mundo. E nada, hoje vai ser bem legal. Se vocês têm pergunta aí sobre nutrição esportiva, ainda mais perguntas relacionadas ao boxe, né? Que a gente vai falar aqui especificamente do boxe. Já sabe, formula aí, coloca aí no papelzinho sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o Moisés. Moisés ele tá com o tempo bem apertado, a gente não vai demorar muito na live, a gente vai tentar fazer uma coisa realmente bem enxuta, ok? E nada, tô aqui olhando, mandando aviãozinho aqui pra galera. Aqui, mandando o convite para o pessoal se unir. Aqui, Moisés Feitosa, que é professor, né, colaborador com a Universidade do Boxe, no nosso curso de treinador esportivo de boxe nível 1, né, toda a parte de nutrição esportiva, é ele que dá aula, né. Aí, ó, pronto, acabei os aviãozinhos, agora a galera começa a entrar aqui, tá Maurício, Rômulo também, já tá por aqui. E falta aí 2 minutinhos pra gente começar, beleza? Galera, se vocês tiverem dúvida a respeito de nutrição e suplementação esportiva voltada para o boxe, anota aí no papelzinho de vocês as dúvidas que vocês têm e coloca aqui pra gente, que a gente aqui no ar mesmo, a gente vai estar passando a pergunta de vocês para Moisés, ok? A gente já tem aqui algumas perguntas também para eles, mas se vocês tiverem aí a pergunta de vocês também, já vão colocando aí, anotando, e quando a gente já estiver aí ao vivo conversando, vocês vão mandando pra gente. Beleza? Mais um pouquinho, Moisés Feitosa ele tá entrando também, né? Acho que ele já tá até aí no ar, mas vamos esperar das 3h30, 2h30 pra gente, pra 2h30 não, 9h30, que aqui são 2h30, 2h29. Aqui a gente tem 5 horas a mais que aí no Brasil. Então, lembrar para vocês que a nutrição esportiva é extremamente importante, né? Bom dia, Rômulo, tudo bom, querida? Extremamente importante para qualquer pessoa, para qualquer atleta. Eu sempre falo que imagina que nosso corpo é uma Ferrari, né? Agora imagine se você bota numa Ferrari um combustível comum, né, de carro comum. O que é que vai acontecer? Você acha que essa Ferrari ela vai render, ela vai andar, ela vai dar o seu melhor desempenho? Não vai, né? Então, o que você ingere, o que você come, é realmente o nosso combustível para que a gente possa ter um melhor rendimento. Então, se você tem um atleta de alto rendimento, ou se você já é um atleta que você luta, que você participa de competições e tudo, se você não se alimenta da maneira adequada, você não vai render da maneira adequada. Então, às vezes, muitos treinadores eles se perguntam, porque eu não sei o que aconteceu com o meu atleta que naquele dia ele não rendeu, né? Então, existem diversos fatores. Um deles, e muito importante, é o combustível, ou seja, a alimentação que ele teve no dia daquela luta. E a gente vai entrar em temas também como ganho de peso, perda de peso com saúde, né? Fazer a perda de peso para participar de um evento. A gente sabe que esse processo é bem doloroso para algumas pessoas, bem complicado, e a gente vai falar sobre tudo isso. Bem, Moisés já está aí ativo com a gente, né? Vou aqui colocar ele aqui para participar. Moisés, te mandei aí o convite. Aos poucos aí o pessoal vai chegando. E quem não puder assistir hoje, porque muita gente trabalha, vai ficar gravado aí no nosso Instagram e também a gente vai subir lá no nosso Facebook, no nosso YouTube também, beleza? Universidade do Boxe.
Aí já dividiu a tela, agora tá pensando aqui, esperando a conexão. Já vão colocando aí as perguntas de vocês, beleza? Moisés não foi. Manda aí de novo. Vou convidar de novo aí, ó. Vê se você consegue agora. Olá, Bianca. Fala, meu, Fala, gran- meu guerreiro! E grande aí, cara, amigo como é que você aí. tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia, velho, tudo certinho. E você, me conta aí. Bem, bem, cara, bem, saudade de você. Apesar de que a gente se fala quase sempre, mas saudade É, de falar ao vivo assim, né? Vendo isso, cara a cara. aquele abraço, aquele aperto de mão tá fazendo falta. Tá fazendo. Uma pena eu ia pro Brasil agora, mas com essa questão da Ah, pandemia, de quem tá no Brasil não pode entrar aqui, complicou tudo, é, né? Então infelizmente, vamos adiar um pouquinho. ainda estamos nessa situação, mas tá passando. Acho que até o final do ano já se resolve isso daí. É o que Com esperamos. certeza. Com certeza. Para quem ainda não conhece Moisés, Moisés é uma sumidade aí no assunto de nutrição esportiva, né? É, é um dos sócios aí da Clínica Saúde em Movimento, né, Moisés? Isso. E trabalhou aí com o Esporte Clube Bahia também durante algum tempo, né? É É, professor formado pela Universidade Federal. Fale um pouquinho do seu currículo, Moisés. é isso, Ricardo. Eu me formei pela Federal da Bahia em nutrição. Eu fiz a minha especialização em atividade física e saúde também pela Universidade Federal da Bahia em educação física. Trabalho com futebol desde 2001, 2001, entre idas e vindas, né? Fui do Bahia por 2 momentos. Continuo trabalhando com atleta de futebol profissional, com o Anderson Talisca, que nos contratou para fazer parte da equipe dele e está indo agora para a Arábia, né? Assinou o contrato com a Al Nassr da Arábia. E ministro aula para pós-graduação, já fui professor da Unijorge, Unime, FTC, convidado da Federal e inspiro essa área de atividade física e de esportiva já há muitos anos, né? É o que me mantém ainda ativo e feliz nessa área de nutrição. E o mais importante de tudo é meu nutricionista esportivo. Boa! E A gente já você foi fez o maior coisa, desafio, né? a gente já fez coisa junto, né, Moisés? Já fizemos algumas loucuras conscientes. É isso, o É, maior desafio da minha vida, Ricardo, foi com você, né? Aquela travessia que você fez Salvador Morro de São Paulo. Eu digo principalmente pelo pouco tempo que nós tivemos para ajustar as coisas, né? Por acho no máximo 30 dias de contato profissional. Nos tornamos amigos a partir daí, que foi uma batalha muito interessante essa travessia. E para mim foi o maior desafio da minha carreira, porque foi extremamente complicado, né? Ajustar os detalhes e felizmente deu tudo certo. Você chegou muito bem, entre aspas, que teve alguns percalços no claro, caminho, claro. mas o objetivo foi Normal, né? cumprido Foi e cumprido. você seguiu à risca as recomendações. E, assim, é sempre muito fácil trabalhar com você, pela sua disciplina, pela sua força de vontade, né, e pela pessoa que você é. Né? Sempre tem um propósito, você não faz esses desafios à toa. Então, é preservação dos oceanos, é construção de uma quadra poliesportiva para uma escola pública. Enfim, você está sempre aí se movimentando para ajudar as pessoas também. Isso é muito importante. Com certeza. Para quem não sabe, eu fiz uma travessia a nado, né? Fui a primeira pessoa até hoje a fazer essa travessia, que eu nadei de Salvador até Morro de São Paulo. Foram 62 quilômetros nadando em mar aberto, né? Durante toda a noite. Foi pauleira. E Moisés foi aí o responsável pela nossa nutrição. E correu tudo bem, graças a Deus, em relação à Graças nutrição. a Deus. Cheguei lá forte, hidratado, bem, não perdi peso, né? Ou seja, seguiu à risca realmente tudo que Moisés passou e foi um grande sucesso. A gente fez outros desafios também com natação, né, Moisés? E o último que a gente Foi. fez foi 24 horas, né? A gente tem um recorde do mundo aí de 24 horas batendo num saco de boxe com socos e chutes. Foram 123.960 golpes no saco durante 24 horas e 10 minutos para ajudar uma associação que cuida de crianças com a doença rara por acúmulo de ferro no cérebro. E também, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Foi um grande sucesso. Então, Moisés Feitosa, para mim, é uma sumidade aí no assunto, é uma pessoa que conhece muito, conhece demais. E eu convidei ele para fazer parte do corpo de professores voluntários da Universidade do Boxe, né? E Moisés aceitou mais esse desafio, né?
E quem fez o nosso curso, né, sabe que ele é um dos professores lá, que ele fala sobre a nutrição esportiva no boxe, lá para o nosso curso de treinador esportivo de boxe nível 1. E Moisés, vamos falar que tem muita gente que tá vendo aqui a gente conversando agora, muita gente está vendo ao vivo, outras pessoas vão ver depois essa gravação no YouTube, né? Fala aí pra gente, vamos tratar agora especificamente sobre o boxe, né? Que é o nosso tema, que é o que a gente vem tratando aí já há algum tempo, a gente vem trabalhando junto com isso. Quais são os maiores desafios, né, para um nutricionista em relação a um boxeador? Não só com relação ao boxeador, como para lutas, né? Esportes de combate em geral, onde o fator peso ele é determinante. Então a gente sabe, você bem sabe disso, você continua no mundo da arte marcial, mas você competiu, né? Foi Isso. campeão sul-americano, tanto de Muay Thai quanto de Jiu-Jitsu também. Então, assim, o fator peso é muito importante porque alguns atletas, se não a maioria deles, eles sempre estão na categoria de peso comum acima do que a categoria que ele vai lutar. Então, essa perda de peso, ela me preocupa muito o nutricionista. Eu posso dizer até que em algumas situações a gente fica até meio que desesperado com as artimanhas que podem ser usadas pelo boxeador que não tem um acompanhamento para a perda de peso. Porque essa perda de peso, ela vem associada com uma perda de água muito grande. E essa desidratação, ela é a principal responsável pela queda de rendimento. Então, assim, quando o atleta ele faz manobras muito radicais e acaba se desidratando muito rapidamente, ele pode ter perda de força, perda de energia, perda de reflexo, cãibra de forma mais precoce, de forma mais rápida. Isso vai interferir negativamente na sua performance dentro do ringue. E essa manobra tem que ser feita de forma gradativa. Então, sempre que um atleta vai se submeter a uma pesagem para lutar abaixo do peso que comumente ele tem que fazer essa estratégia, o ideal que seria pelo menos com 30 dias antes da luta, para que nós tenhamos tempo de fazer a redução da ingestão do carboidrato e a partir daí aumentar a intensidade de treino, reduzir a ingestão calórica, para que ele tenha uma perda gradual de peso, sem que comprometa diretamente na performance. O que minimiza esse risco, que é muito importante, é que a grande maioria faz isso. Então, se nós formos lutar juntos, né, digamos que nós pesamos 70 quilos, vamos lutar com 62. Vamos passar por essa manobra os dois. Então, meio que equilibra um pouco essa relação de perda de peso. Mas o ideal, volto a dizer, é que se tenha um tempo maior para acontecer, para que fazer essa manobra, para que não tenha risco. Porque a gente não pode somente trabalhar com o fato, tem que trabalhar também com o risco. Quais são as causas e consequências que podem levar a uma queda de rendimento. Então, isso é muito importante. No meu entendimento, o maior desafio do nutricionista, do treinador de boxe, do próprio boxeador ou do artista marcial de outras áreas, é a questão do peso. Eu recentemente, inclusive, subi um vídeo lá no nosso YouTube, baseado na conversa que a gente teve, né? E no curso que a gente tá oferecendo também, que é sobre a questão daquelas roupas térmicas, né? Que aqueles atletas têm Sim, aquela coisa que botar aquela roupa térmica para suar. E muito atleta ele faz isso como dia a dia. Ou seja, não é perder peso para uma luta porque não tem mais tempo de perder peso, ele precisa só desidratar para pesar na balança, não. Ele faz o uso daquela roupa térmica no dia a dia pensando que está emagrecendo, né? Eu queria que você sim. falasse um pouquinho mais sobre isso também. É porque é o seguinte, cada ml de água equivale a mais ou menos 1 grama de peso. Então, se eu perco 1.000 ml de água, perco 1 quilo de peso corporal total. Só que isso não foi gordura, isso foi água. E essa água, você levando a desidratação muito severa, isso vai implicar diretamente na sua performance. Um dos fatores que levam, por exemplo, à fadiga é o superaquecimento interno. Você falou da Ferrari aí, de um carro, enfim. Se você não coloca água no radiador do carro, o carro vai esquentar, pode até pegar fogo. Então, se eu não bebo água, se eu não reponho água dentro do meu radiador, do meu corpo, eu vou superaquecer em atividades que naturalmente aquecem o nosso corpo. Então, você vai lutar no fio, por exemplo, vai ter que fazer um aquecimento muito maior do que se você for lutar no calor, não é? Porque a temperatura externa também tem influência. E não é somente isso. Quando você desidrata muito, você acaba aumentando os batimentos cardíacos para que o corpo bombeie aquela mesma quantidade de sangue de um indivíduo que vem bebendo água normal. Quanto maior for a frequência cardíaca, quanto mais rápido o coração bombear, mais energia o seu corpo vai queimar. E nós temos no nosso corpo, não é? Vai ter um maior desgaste. Nós temos no nosso corpo, dentro do nosso músculo, a energia que faz com que você soque, com que você esquive, com que você tenha força explosiva,
que é o glicogênio, é a gasolina do músculo. Então, se o coração lhe bate mais forte, essa gasolina muscular vai ser queimada mais rapidamente. Consequentemente, eu termino meu combustível muito mais rapidamente do que aquele indivíduo que, por exemplo, não se desidratou. Então, beber água é de fundamental importância para tudo, sobretudo para quem pratica atividade física muito intensa, que é no caso do boxe, sobretudo de alto nível. Só para você ter uma ideia, a gente recomenda que o indivíduo multiplique o peso dele por 0,03. Então, se nós formos fazer aí uma conta rápida, um atleta de 70 quilos, ele vai ter que consumir 2,1 litros de água por dia para se manter equilibrado na sua hidratação. Só que esse indivíduo ele também treina. Ele é um atleta de alto rendimento. Então, além desses 2,1 litros que ele vai ter que consumir porque ele pesa 70 quilos, ele vai ter que pesar antes e pesar depois dos treinos, ver quanto ele perdeu de peso e aí ingerir aquela quantidade de peso perdida em ml de água. Então, se ele perdeu, por exemplo, 2 quilos lutando, ele vai tomar 2 litros e 100 mais 2 litros de água. Então, repare que não é tão simples assim a hidratação. É Claro. uma conta muito interessante. E ainda tem Só a que tem questão outro dos lado. eletrólitos, né? Tem dos eletrólitos, tem que repor tudo isso, porque Isso. às vezes não é só água, às vezes você perde muitos Não, sais não. minerais e você precisa repor, né? Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Quando você tem os 2,1 litros, para quem tem 70 quilos, aquilo pode ser de água pura. Mas esse peso excedido, eu estou aqui com minha água também, esse peso excedido durante o treinamento pode ser, por exemplo, com bebida isotônica. Você tem diversas marcas aí. Porque quando nós suamos, nós botamos para fora o sódio. Nós não eliminamos potássio pelo suor, eliminamos o sódio. É por isso que o suor da gente é meio salgado. Então, repor esse sódio é muito importante. E aí você vai ter que ter as bebidas hidroeletrolíticas, né? Que tem sódio, tem carboidrato também, tem um pouco de magnésio, um pouco de cálcio. Outro ponto importante, Ricardo, é a temperatura dessa bebida. A recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte é que você ingira a temperatura de 5 a 15 graus Celsius, temperatura de geladeira. Tomar água a temperatura ambiente ou aquela garrafinha de água que você quebra o gelo com a mão, aquilo deixa a água dentro do seu estômago sem sair. Ou seja, provoca um desconforto nesse indivíduo. Aquela sensação Você da barriga ouve, chacoalhando, né? exatamente, você ouve literalmente a sua barriga chacoalhando. Então, o esvaziamento gástrico é importante, a temperatura da água é importante e o volume a ser consumido. Qual a recomendação de volume de água? A cada mais ou menos 20, 30 minutos, 150 a 200 ml de água. Então, se você faz isso, você vai ter uma garantia de que seu atleta, seu aluno vai estar bem hidratado. Outro ponto super importante, não deve esperar a sede acontecer para beber água. Quando nós sentimos sede durante o exercício físico, nós já perdemos 2% do peso corporal na forma de água. Ou seja, quando nós bebemos essa água já com sede, nós não conseguiremos repor aquela água que já foi perdida pelo suor. Então, a recomendação é beber água mesmo sem vontade, durante o treino, durante a competição, para evitar, por exemplo, esse desconforto, esse mal-estar. É muito comum, quem é de Salvador sabe disso, né? Na Orla Marítima, no DIC, né? A gente tem algumas escolas de boxe por ali. Então, assim, as pessoas correm realmente com esse agasalho. Gera um superaquecimento interno, sua bastante, perde muito peso, mas não emagreceu ainda. Ali foi somente água. Tem que ter cuidado com isso. E a gente vê, né? Eu sempre falo nesse vídeo que eu gravei no YouTube falando sobre isso. A gente vê boxeadores profissionais que deveriam ter um acompanhamento de um nutricionista ali do lado dele, fazendo o uso dessas roupas térmicas, sem ainda estar realmente na necessidade dessa roupa térmica. A roupa térmica, gente, ela é para ser utilizada na véspera da luta. Se você não bater o peso, você vai, usa a roupa térmica para suar, né? Se eu estiver errado, você me corrige, Moisés. Você vai perder água, ou seja, você vai perder peso, você vai se desidratar para pesar, pesou na balança, bateu o peso, volta a hidratar. Essa roupa térmica só serve para isso, é a única função dela é esse. Usar isso no dia a dia de treinamento não vai te ajudar em nada e ainda pode te prejudicar. Fala aí pra gente, Moisés, um pouquinho da questão da espessura do sangue, também que acontece pela desidratação, né? Isso. O sangue ele é composto pela parte líquida e pela parte sólida. Mandar um abraço aqui para Oswaldo Baruga, meu grande Tá amigo, entrando aí a nutricionista galera também. aí, Ele está chegando aí. ó. O sangue ele é composto pela parte líquida, que é o plasma,
e pela parte sólida, que são os elementos figurados, que nós temos hemácias, leucócitos e plaquetas. Quanto mais água você ingerir, mais fluido fica esse sangue. O coração bombeia esse sangue para o seu corpo com mais facilidade. E lembre que o sangue ele leva também oxigênio e nutrientes. Então, o sangue mais fluido, você acaba recebendo mais oxigênio e mais energia para o seu corpo. Quando eu suo muito e não reponho essa água, a água do sangue vai sair, o que fica aquela parte sólida. Fica um sangue viscoso, tipo um gel. E esse gel ele vai ter dificuldade em fluir pelas artérias e veias. O coração faz o quê? Aumenta o batimento cardíaco. Se aumenta a frequência cardíaca, volta para o começo que eu falei. Depleta mais glicogênio. Induz o indivíduo a chegar na fadiga precoce. Por outro lado, você aumenta a temperatura interna do corpo. Sensação de febre, febre interna, inconsciência, confusão mental, desmaio, pode chegar inclusive a óbito. No curso, eu faço um comentário bem breve sobre um atleta chinês que ele se submeteu a uma sauna durante muito tempo. Ele colocou um agasalho, foi para a sauna a vapor. Lembrar que a sauna a vapor é pior do que a sauna seca, porque a sauna a vapor simula um clima quente e úmido, que é o pior clima para troca de calor. Então ele se submeteu a uma sauna, ficou algumas horas na sauna e foi encontrado morto dentro da sauna. Desidratou, teve um superaquecimento interno, não conseguiu reagir para levantar e sair da sauna, beber alguma coisa, e acabou morrendo. Um atleta promessa, candidato à medalha, nas Olimpíadas, se não me engano, de Pequim, na China, e acabou evoluindo para óbito. Dentre eles, outros atletas também já passaram por esse desconforto. Um ano, mais ou menos, né, nesse intervalo, ainda durante a pandemia, o programa da Rede Globo de esporte, que passa aos domingos, ele fez uma matéria sobre perda de peso e possíveis sequelas. E dentro dos atletas que foram entrevistados, 2 estavam na cama, né, com deficiência mental. Superaqueceu tanto que teve uma pane, digamos assim, cerebral. Os neurônios, que são células irreversíveis, quando você morre, você não as recupera. Eles entraram em curto-circuito. Como fala eu sempre faço analogia com automóvel, né? Quando o motor superaquece, Sim. que cola as placas do motor, já era. Exatamente, já era. Então aconteceu isso. Alguns atletas, no caso dessa matéria, foram 2 que estão como se tivesse tido um derrame, sequelado de AVC, alguma coisa assim. Então não vale a pena, pessoal, é perigoso, é um risco muito grande. Pessoas que têm dificuldade em perder peso, vai ter que assumir aquela categoria um pouco mais acima. Aqueles que têm mais facilidade, tem que fazer uma restrição, o ideal com 30 dias antes da luta, e sempre orientado pelo nutricionista. É fundamental que você tenha na sua equipe, além do treinador, do seu fisioterapeuta, do seu médico, do seu preparador físico, um nutricionista para orientar nesse sentido de ganho e perda, porque tem aqueles que querem ganhar também. Alguns atletas querem unificar cinturão, não é? E aumentam de categoria. Agora a gente vê no próprio UFC, no próprio UFC agora a gente vê John Jones, né? Que é o campeão dos médios, né? Super médios, e tá subindo para os pesos pesados e tá fazendo uma dieta, treino e tal. E conseguiu agora subir de peso. E tudo isso não é só comer pizza, né, Moisés? Não. É interessante você falar nisso daí, porque é o seguinte, vamos fazer agora a analogia, né? Quando eu quero emagrecer, não é perder peso, colocar roupa térmica e correr na rua, não. Eu quero perder gordura, eu quero secar o corpo. A gente dá um déficit de 500 a 1.000 calorias por dia. Então esse déficit pode ser feito com a dieta, com o treino e com o ideal, que são os 2 juntos. Então, por exemplo, você fala assim para mim, poxa, mas meu atleta, ele gasta comigo 500 calorias por treino. Eu posso tirar 500 da dieta, dou um déficit de 1.000 para ele. Certo? Se ele já tem as 1.000 calorias de déficit no treino, eu vou ajustar com a dieta somente. Né? Um ajustezinho pequeno. Quando eu falo em ganho de peso, em ganho de massa magra, no caso de John Jones, a gente trabalha com 300 a 500 calorias além daquilo que ele consome. Só que não é de forma aleatória. Não é pizza, não é macarrão, não é a feijoada, né? A famosa feijoada da mãe de Popó, não é somente isso. Não é? Você tem que manter um padrão, Dona Zuleika, você tem que manter um padrão bem interessante da ingestão de carboidrato e proteína. O que se recomenda no boxe, a depender da categoria, é pelo menos 1,7, 2,0, 2,2 de proteína por quilograma de peso. Então essa janela varia muito da sua categoria. Né? Então um peso pesado vai consumir mais proteína porque ele tem que sustentar um corpo maior. Um indivíduo mais leve vai consumir uma quantidade menor de proteína.
Mas esse indivíduo mais leve, ele pode também comer um pouco mais para aumentar a força do soco, por exemplo. Então nós temos várias situações que podem ser ajustadas na parte alimentar para que esse atleta consiga melhorar sua performance. Porque assim, treinar bem deixa você muito próximo do sucesso. Se alimentar bem, aumenta a chance de você chegar ao sucesso. Se você tem uma boa hidratação, um bom descanso, um bom treino, uma boa alimentação, e você é um atleta com uma técnica muito bem apurada, você tem tudo para ser um campeão. Vai depender de como esteja o nível do seu oponente, não é? Então, e como o boxe é um jogo de xadrez, uma luta de muita inteligência, não é só dar soco. Você tem que estudar o atleta, saber o ponto fraco dele, usar força, velocidade, potência, o fator emocional, psicológico é muito importante. Então é uma arte muito A bonita. gente utiliza no box todos os tratos energéticos, né? O aerôbio, o anaeróbio Sim, lático, o anaeróbio sim, lático. E para cada sim, substrato exatamente. energético desse, você tem que estar com a Exatamente. sua alimentação equilibrada a ponto de suprir cada uma desses substratos Perfeito. energéticos, né? Perfeito. Quando você fala de soco e velocidade, você usa a via glicolítica, TPCP. Então a creatina é muito importante. Já adiantando aí a suplementação. O uso da creatina para o boxe é fundamental, porque trabalha muito com força explosiva, não é? Você pode chegar a 10, 15 rounds, né, de luta, aí um nível de alto de campeonato mundial, 45 minutos só de luta, não é? Fora aquele intervalozinho que você fica ali se hidratando e ouvindo as instruções. Então, assim, requer muito da atenção do indivíduo. E a força explosiva é bem interessante. Quantos socos o indivíduo dá durante uma luta? Tudo bem, se o cara for um pegador de 2, 3 socos, o cara ir para ir a lona, tudo bem, mas se for uma luta mais longa. Então, essa força explosiva e a resistência muscular também fazem parte dessa luta aí. Claro. E para cada tipo de atleta tem um tipo de nutrição, de suplementação específica. Às vezes o cara, como você falou agora, o cara é estilista, o cara que baila muito no ringue, né? Que ele tá ali bailando muito. Ele utiliza mais a via aeróbica, né? Aeróbia. Se o cara é um farrador, ou seja, um trocador, que ele vai para cima pegando sempre, ele já utiliza mais a via anaeróbia lática. Se o cara é o pegador, é anaeróbia alática. Então, não é tipo assim, você pegar o plano nutricional do seu amigo e utilizar para você. Isso aí Não, tem que não. ser completamente individualizado, porque é completamente diferente. Isso depende de peso, depende de altura, depende de somatotipo, de biotipo, da Isso, isso, atividade, isso. depende de várias Isso. coisas que não é só pegar a É. dieta do amigo e tentar fazer igual, não é isso? Não, não. Você tem que realmente ter um equilíbrio entre o seu estilo de luta, ou a categoria que você vai lutar, e aquilo que pode ser feito pela nutrição. Então você tem que realmente é um jogo de xadrez. É. Tem que conhecer esse atleta um tempo antes da luta, para que você consiga entender o corpo dele, a característica de luta dele, para a partir daí fazer a suplementação e a prescrição alimentar adequadas. Beleza. Moisés, você está com seu tempo hoje bem apertado, Moisés. Graças a Deus é um profissional muito requisitado, né? Então ele está sempre viajando, indo fazer pós-graduação, indo fazer isso, fazer aquilo, atendendo os clientes deles. A gente tem pouco tempo hoje nessa live. Vamos responder aqui algumas perguntas, tá? Se vocês tiverem. Aqui Lisboa 1982 mandou aqui, ó. Um lutador com 70 quilos e precisa perder 10 quilos em um mês. Tem como ele perder sem atrapalhar ele no dia da luta? Ó, 10 quilos para 70 quilos é diferente de 10 quilos para 100 quilos, né? Você tem que ver que o peso corporal total, quando você fala de 10 quilos, é mais de 10% do peso dele. A Claro. gente sempre gosta de fazer com déficit de até 10%. Fica mais fácil que eu falo assim, é menos perigoso para esse atleta. Mas é possível se usar aquela estratégia do dia anterior na pesagem, ele usar uma roupa térmica e fazer a sua desidratação. E depois voltar a se hidratar. Porque o que a ciência recomenda, Ricardo? O colégio americano recomenda. Por semana, emagrecer 1 quilo de gordura é possível. Então eu tenho um mês, mais ou menos 4 semanas. São 4 quilos de gordura que esse atleta pode perder. Mas ele tem que perder mais 6. Quando você não tem tempo suficiente para fazer essa perda gradual, a recomendação é a desidratação de 4% do seu peso corporal. Então, se ele tem Você pode 70 utilizar a quilos, roupa térmica na véspera da luta. isso, isso. Então, se ele tem 70 quilos e baixou 4 de gordura, pode ser que ele tenha perdido um pouco mais de peso aí também, se eu fizer um déficit calórico com ele. Mas vamos imaginar que ele perdeu 4 quilos e tem que perder mais 6.
Só que a recomendação de desidratação é de 4%. Se ele tem 70 quilos, são 2,8 quilos. Ele vai acabar perdendo 6,8. Então, talvez 30 dias ainda seja pouco tempo para um atleta de 70 quilos perder essa questão dos 10 quilos. Mas aí que eu falo, como é que esse cara vai reagir? Como é que esse atleta reage à perda de peso? Aí tem que individualizar essa prescrição. Tem uma coisa que a literatura recomenda, nós temos que ter um embasamento teórico, científico. Outra coisa é que seu atleta disponibiliza para você em termos de fisiologia. Como é que ele reage? Ele reage bem ou ele reage de forma mais lenta? Aí tem que estudar cada caso realmente. A gente tem aqui a participação, sabe quem está aqui na live com a gente? Javier Pardo. Javier Pardo, ele foi o treinador da seleção espanhola de boxe nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? Prazer, que honra. E eu tenho a honra também de trabalhar na empresa dele aqui na Espanha. Uhum, Aqui vamos ótimo. aqui algumas perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas vamos lá. Silva pergunta aqui: Whey protein é bom? Sim, o whey protein, independente da modalidade esportiva que você praticar, aí eu vou da arte marcial ao corredor de rua, a whey protein é importante porque recupera aquela massa muscular que foi agredida durante a atividade física, a competição, durante o treino. Então, a whey protein é sim, junto com a creatina, digamos assim, os suplementos mais importantes, sobretudo para o atleta de boxe. Tá, vamos lá. Dragice Gomes, é porque quando as pessoas botam, às vezes junta tudo, a gente não sabe. Doutora Jéssica, Doutora doutora Jesse Jéssica. Gomes, pronto, é isso É, mesmo. Até que idade pode ser atleta de boxe? Doutora Jesse, depende. Qualquer pessoa pode ser atleta de boxe recreativo, né? Até os 100 anos de idade você pode treinar e começar no boxe. Se você quiser fazer um boxe já a nível competitivo, né? A gente indica que quanto antes começar, melhor, né? Porque você tem o boxe amador e o boxe profissional. Geralmente as pessoas... Tem gente que fica a vida inteira no boxe amador, mas no Brasil é mais comum a pessoa fazer a transição, começar no boxe amador aí aos 13, 14 anos, e depois que faz um bom cartel, que tem experiência, que já está se sentindo bem no boxe amador, ela passa para o profissional. A gente tem exemplos aí do campeão, que foi ex-campeão mundial pesos pesados, Daytona Wilder, que começou a treinar boxe com 20 anos de idade e foi campeão mundial de boxe profissional. A gente tem no Brasil a nossa atleta Rose Volante, campeã mundial de boxe, que começou a treinar boxe, se eu não me engano, foi com 32 ou 34 anos de idade. imagina. Começou a treinar boxe e foi campeão mundial de boxe. Então, a idade varia muito do seu objetivo. Claro que quanto mais tarde você começa, mais a janela vai se fechando. Isso, isso. Beleza? Aí você está falando de dois fenômenos, né? Duas pessoas que são É. fora da curva. Só rapidinho, Ricardo, a doutora Jéssica é uma parceira nossa do Projeto Vida Nova. É um grupo que eu tenho com Marcelo Afonso, com ela e com Fátima Afonso. Então Grande nós temos o Marcelo coach Afonso. nutricional. Marcelo, a gente dispensa comentários. Nós temos o coach nutricional com Fátima, preparação física com Marcelo, nutrição é comigo e a parte endocrinológica com a doutora Jéssica. Então um beijo, doutora. Obrigado por estar participando da live aí. Que joia, que joia. Aqui Matheus pergunta, ó, nesse caso, que tipo de nutricionista nós temos que procurar ou passar? E se for qualquer nutricionista, precisamos expor nosso modo de lutar, exemplo, peso pesado que joga no contra-ataque, etc. Na verdade, se boxe é um esporte, o ideal é que seja nutricionista da área esportiva. Particularmente, Ricardo, eu gosto de ver o treino dos meus atletas, viu? Eu converso com os treinadores, eu converso com quem acompanha, fisioterapeuta, médico. Eu gosto de estar perto dessa equipe para que eu tenha mais entendimento, mais noção de como esse atleta está reagindo. Então, assim, eu não sou muito conhecedor do boxe em si, porque eu não pratiquei boxe. Eu fiz taekwondo, fiz Taekwondo. capoeira durante alguns... Isso. Mas, assim, a arte marcial, de modo geral, é força explosiva e velocidade. Né? O jiu-jitsu, você tem a força na projeção, o judô também. Mas, assim, a Um isometria, pouco mais judô, de jiu-jitsu. isometria. Isso. Mas, assim, é importante acompanhar o treinamento do seu atleta. É fundamental. Eu falo sempre assim, em tom de brincadeira, ver o rosto de sofrimento dele, a cara de sofrimento, de dor, né? A pressão psicológica que o treinador impõe a ele naquele momento, né? Ele superar o calor, o frio, aquela dor residual muscular, uma lesão que ele vem sendo recuperando dessa lesão. Então, é muito importante, eu, nutricionista, acompanhar o meu atleta. Isso eu faço, né? Quando eu falo atleta, não são todos aqueles que acompanham que praticam, mas que já são de alto rendimento, aqueles que vão para campeonatos importantes, competições importantes. Eu acho que é minha obrigação de nutricionista estar do lado, acompanhando e monitorando essas variáveis que nós falamos anteriormente. Aqui, ó.
Box Valhalla, bota aqui. A aula do curso do referido nutricionista, você, na live, é muito boa. Ah, obrigado. Ótima, ótima live, ótima live. Aqui, Isaac bota aqui que Rose começou com 26 e foi campeã com 28. Saí do bairro onde nasci, Pirituba. Isaac, eu acho que foi com 30 e pouco, pelo menos é o que tá lá no, na Wikipédia, tá? Que eu pesquisei isso. Mas, enfim, se for com 26, 28, você vê que já é uma pessoa que, às vezes a pessoa pensa que no boxe Imagino. começa com 12 anos, 13 anos, ela começou já com quase 30, né? Nesse caso aí que você está afirmando. É. Então, pessoal, queria estar aqui com o Moisés a manhã toda, né? Conversando aqui Dá com para ele, levar mais porque uns 20 minutinhos aí, dá para levar uns 20 minutinhos. dá para te levar mais um pouquinho, né? Então, então Dá, aí, dá para ó, levar. ganhamos aí Até umas de. 10h30, 10h20, dá pra gente levar aí. Ah, que joia! Então, aqui, ó. Matheus, bota aí. Deixa eu ver. Ah, perfeito. É que eu passo por um nutricionista do esporte, mas achei que eu precisava expor algumas coisas para ele. É Tá, importante que é você exponha. importante, é importante. É importante. E Eu diria que é doutora, super importante. e doutora Jessie, bota aí, ó, bicarbonato se usa, pode usar esses tamponantes? Agora me xingou, É. viu? Que eu não sei o que é tamponante. Na verdade, assim, Ensina aí pra hoje gente, se usa ensina aí pra gente. tamponante vem de tampão, de tamponar o ácido lático, o lactato, Ah, do né? lactato. Para quem não é muito da área de educação física, o lactato ele não é o responsável pela fadiga, pela cãibra, mas ele está presente no mecanismo de cãibra. Então, aquela cãibra que nós temos, o que é que pode evitar essa cãibra? Tanto o bicarbonato quanto a beta-alanina. Qual a Muita diferença gente desses ainda dois? pensava que era o potássio, né? Que tinha que comer a banana por causa do potássio. Isso. Isso Uma coisa bem é mito interessante. isso? É mito isso? Não é mito, mas não é verdade absoluta, até porque a banana não é uma fonte importante de potássio. A banana é uma fonte importante de carboidrato. Aquele Aí, ó. glicogênio que eu falei, ela repõe bem esse glicogênio. Vamos quebrando Potássio esses por mitos, vamos potássio, quebrando esses mitos isso, aí. isso. Potássio por potássio, Ricardo, você toma água de coco, que é super rica em potássio, só que tem bem menos carboidrato. Então repare que a câmera tem uma associação direta também com o carboidrato dentro do músculo, aquele glicogênio que nós comentamos. É, o problema, a diferença entre o bicarbonato e a betalanina é que o bicarbonato, a grosso modo, é aquele sorrisal que nós tomamos, aquele antiácido, né? Você observa que dá um estufamento da barriga, não dá? Você Isso, acaba deixando aquela eructação, aquele arroto. Então, isso pode provocar desconforto no momento da luta. Já a beta-alanina, ela provoca o tamponamento sem esse desconforto. Só que tem um detalhe muito importante. Ministrar beta-alanina para qualquer atleta, sobretudo atleta de explosão, atleta de sprint, no caso de atleta de atletismo, por exemplo, o boxe, como tem muita força explosiva, você tem que diluir essa hidratação, essa suplementação ao longo do dia, porque ela pode provocar dormência na ponta das mãos e na ponta dos pés. Então, como se o atleta fosse socar o oponente dele, não sentisse a mão, ela ficasse completamente dormente. Então, esse desconforto pode ser causado. Então, eu isso, tenho que calcular o meu peso. isso deve ter acontecido comigo algumas vezes, na época que eu fazia triatlo, que eu ficava com a ponta dos dedos dormidas, né? E a Sim, ponta do sim, dedo dos sim, pés também, da mão e dos pés. sim, sim. Então, imagine você lutando, socando alguém, e você ter percepção se aquela mão entrou direito ou se não entrou. Você não está com a mão dormente. Claro. Então, assim, a betalanina tem que ser feito esse trabalho ao longo dos treinamentos, por atleta ir se adaptando com essa sensação, que não deve acontecer, depende muito da dose. E no momento da luta, ele está completamente familiarizado com aquela suplementação que foi feita durante os treinos. Entendi, entendi. Não, isso é muito importante. Quem entrou aí agora também foi Carla Freitas aí, nossa grande Carlinha. É aí Carlinha, Carlinha. a minha amiga aí de infância praticamente também, né? E grande atleta de boxe também, é uma das primeiras árbitras de MMA do Brasil também, Isso, tem história para contar. grande Carlinha amiga nossa. foi paciente minha durante um tempo, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dela, ela sabe disso. Sou muito fã de Carlinha, assim, multicampeã no boxe. Obrigado, Carlinha, grande beijo aí, viu? É isso aí. E Moisés, falando de alimentação, alimentação de comida, né? Não só de hidratação, mas de alimentação. É, o feijão com arroz, carne e ovo, que é a comida básica aí do brasileiro, né? Ela tem gente que fala assim, eu não gosto de suplementar. Eu conheço atleta de alto rendimento que não gosta de suplementar e aí come aquele pratão de feijão, arroz, ovo, carne
e faz 3 alimentações só no dia e diz que se sente bem assim e que segue assim. Essa alimentação sem suplementação, ela pode ser feita por um atleta de alto rendimento, ou o atleta de alto rendimento ele precisa realmente suplementar? Eu sei que isso é bem individualizado, mas no geral, né? Nesse almoço você faltou a salada, né? Faltou cor. É, Mas é uma refeição bem interessante aí, bastante rica em proteína, principalmente. 3 refeições por dia, Ricardo, o grande dificuldade é assim, quando você come 3 vezes no dia, subentende-se que você está comendo muita quantidade em 3 refeições. Então, o tempo de esvaziamento gástrico desse atleta pode ficar comprometido por conta disso. Segunda coisa, a suplementação para atletas de alto nível, no meu entendimento, é muito pouco provável que a gente consiga bater as cotas de proteína, de carboidrato, sem a suplementação, né? Porque a quantidade de proteína por quilograma de peso acaba sendo muito maior e atingir essa meta nem sempre é possível. Mas o mais importante, digamos que a gente consiga atingir essa meta. Mas o desafio segundo só, vai só, ser. só te cortando, abrindo Ah, parênteses, a gente via aí Michael Phelps, né? Fazendo aquela dieta sim. dele de ingestão diária de 7.000 calorias e aparecia ele com vários pratos assim em cima da mesa comendo. E isso gerou na É. época muita discussão em relação a isso. Será que vale a pena o cara inchar o estômago dessa maneira, comendo tanto? Ou ele poderia comer normalmente 6 refeições ao dia e suplementar para chegar a essas 7.000 calorias? Eu acho que a segunda opção é o que vinha acontecendo e sempre aconteceu com ele. Você consumir 7.000 calorias dia. E o que ele comia era ovo frito com bacon, com pasta de amendoim. Comida, alimentação muito gordurosa. Para esvaziar é complicado. E lembre que ele treina deitado, porque ele nada, ele está na horizontal. A chance de refluir é muito maior. Eu nunca acreditei naquela dieta de Michael Phelps. Para mim foi o maior fake news da história dos atletas olímpicos. Mas vindo dele, que é o maior atleta olímpico da história, Muita todos gente acham que tira é o RDA. verdade. É. Entendeu? Eu acho que não é. Eu acho que não é. Porque, como eu falando, era o seguinte: o maior desafio não é você somente oferecer a cota de carboidrato, proteína e gordura. É você criar um ambiente favorável para que essa atleta tenha um esvaziamento gástrico bom para se submeter ao treino e à competição. Então, eu sempre recomendo diluir essas refeições. Não é? Pelo menos 4, mais ou menos 6 refeições. De 4 a 6 refeições ao longo do dia. E aí que entra o suplemento. O suplemento, por exemplo, durante a luta, deixa aquela garrafinha ali com whey ou com carboidratozinho do lado do ringue. Entra um round e outro, ele vai lá, bebe um pouquinho do whey, um pouquinho do carboidrato. Ele come um gel de carboidrato, uma jujuba de carboidrato. Uma jujuba que eu falo, não a jujuba doce, mas existem algumas gelatinazinhas que parecem uma jujuba, que são utilizadas hoje em atividades de alto rendimento. Então, assim, eu me sinto mais seguro do ponto de vista de esvaziamento gástrico, de otimização de performance, se esse atleta de alto rendimento ele come e suplementa. Acho que é melhor fazer a Até estratégia porque dessa pode forma. diminuir até o metabolismo dele, né? Ele se alimentar tanto, o corpo ele vai Ficar muito diminuir tempo o sem metabolismo. comer, Isso. exatamente, exatamente. Tem esse detalhe também. Box Valhalla pergunta aqui, ó. O uso da creatina regular ou periodizado auxilia no desenvolvimento do pugilista? Sinto a diferença nos treinos somado ao desenvolvimento físico correto. Sim, a creatina, ela tanto estimularia a força, então você acaba movimentando mais carga em treinamentos específicos, como também aumenta a potência. Então, volto a dizer, um esporte onde você tem força, potência e velocidade juntos, é um suplemento que não deve ser deixado de lado. Agora, assim, uma pergunta que eu não sei se foi feita, ou se já pensaram em fazer, é se a creatina, por exemplo, retém líquido, e isso pode dificultar a perda de peso desse atleta. Boa, A depender da excelente. gramagem, a depender da gramagem, não tem retenção de líquido, certo? A creatina ela provoca retenção se você fizer aquela fase de carga, com 20 a 30 gramas dia. Aí você acaba tendo, como ela entra no seu músculo por osmose, levando água para o seu músculo, você acaba retendo líquido nessa dosagem. Recomendação do Colégio Americano dos Estudos do SSN também é 3 a 5 gramas dia, certo? E para o atleta de alto rendimento, treinando ou não treinando, ele pode fazer uso da creatina. Até porque a E, creatina que você diga. consome hoje só vai usar 24 horas depois. 24 horas. E uma pergunta baseada em retenção de líquido, Moisés. Exemplo, um atleta que ele não gosta de tomar isotônico, né? Tem atleta que não gosta do gosto, que se sente mal, dá vontade de vomitar, porque é meio docinho e tal. Eu sou um deles.
tá? Eu sempre Sim, tomei a água junto com a pastilha de eletrólito, de tá? eletrólito. Perfeito. A pastilha de eletrólito, que seria mais ou menos, né, se eu estiver enganado, um repositor energético, talvez, Sim, a sim. depender, a depender da quantidade da pastilha, porque tem pastilhas com vários tipos de quantidades diferentes, de Sim. gramas diferentes de sua Isso, isso. composição. Essa pastilha de sal, ela também não reteria líquido. Eu falo para o atleta que está aí uma semana para a competição, ele está treinando bebendo água, mas ele está perdendo muito sódio. Ele tomar essa pastilha com eletrólito não vai reter líquido a ponto de atrapalhar ele na perda de peso para a véspera da luta? Ó, aí você tem que saber quanto mais ou menos de sódio ele perde pelo suor. É possível fazer alguns exames de dosagem de sódio no sangue. Quanto ele perde de peso durante essa desidratação. Porque se ele não repuser o sódio, ele vai ter problemas. Queda de pressão, tontura, sensação de desmaio, coma e pode chegar à morte também. Então, assim, repor o sódio é fundamental. Eu tenho que repor, isso é fato. Eu posso repor na quantidade um pouco menor. Vai depender de quanto ele perdeu. Aí tem que calcular isso daí. A grosso modo, falando assim, fica mais complicado. Uma outra estratégia, Ricardo, que pode ser usada, até para aqueles que não têm dinheiro para comprar o isotônico, que não é barato, todos os dias tomar, o soro caseiro é uma boa estratégia. Né? O soro caseiro tem o que ali? Tem sódio e açúcar. O que é que tem no isotônico? Sódio e açúcar. O isotônico é muito mais bem elaborado, muito mais bem trabalhado, tem cheiro, tem gosto. Mas se ele não gosta, ou se ele não tem disponibilidade financeira de comprar, o soro caseiro é uma opção interessante para minimizar essa perda de sódio aí pelo suor. Uma outra. Tem várias perguntas aqui, eu não vou, a gente não vai conseguir responder todas, tá? Mas uma pergunta minha. É muito comum, né? Ainda, e isso eu queria saber se é um mito ou se é verdade. Depois de uma dieta de desidratação para perda de peso, ou depois de um treino muito, muito forte, os atletas tomarem Pedialyte. É isso, o Pedialyte ele vai ajudar na retenção de líquido, né? É como se fosse a desidratação induzida pelo calor, né? No caso da roupa térmica, ela vai ter uma ação fisiológica muito parecida com a diarreia. Desidrata muito, né? E aí você perde muito potássio na diarreia, mas não perde tanto assim ou quase nada na desidratação pelo calor. Então, assim, é uma estratégia também que pode ser feita. Não é errado. Agora, o risco é o processo de desidratação que ele passou, né? Como foi feito isso, qual percentual de peso perdido. Lembre que até 4% do seu peso. A partir daí o risco vai aumentar. Se o cara perder, por exemplo, 10% do peso corporal dele, ele vai morrer. Então, se eu tenho 70 quilos e perco 7 quilos do meu corpo na forma de água, é praticamente óbito. Então, 4% ainda é uma margem relativamente segura para que você consiga a desidratação sem impacto fisiológico muito negativo. Matheus fez várias perguntas aqui, Matheus. Eu vou selecionar um aqui. Ele fez uma pergunta que, na verdade, para responder, a gente tinha que fazer um curso, né? Que é Sim. qual a alimentação correta na semana da luta? Alimentação mais suplementação. Depende muito da sua categoria, né? E É, depende é. depende de vários fatores, não é isso, Moisés? Mas assim, vamos imaginar dois casos, né? Eu quero baixar o peso, eu quero aumentar o peso. Se eu quero baixar o peso, uma semana da luta, eu posso reduzir a ingestão de carboidrato. Não zerar. Eu dou uma quantidade pequena de carboidrato, porque carboidrato retém líquido. Né? Por isso que muitos atletas cortam o carboidrato. Reduz o carboidrato e aumenta a proteína. Se eu quero fazer um aumento de peso, a proteína continua alta e eu aumento os carboidratos na dieta. Então vamos fazer aqui a grosso modo. Imagine que o indivíduo vai comer salada com frango e uma batata doce cozida, um pedaço ou assada para perda de peso. E ele vai comer, por exemplo, um macarrão ao sugo com carne vermelha e salada e grãos, lentilha, grão de bico, ervilha, vagem, se ele quer subir de peso. Agora tudo vai passar pela quantidade, não é? Quanto de batata, quantos gramas de batata, quantos gramas de macarrão, por exemplo. Mas a grosso modo, seria mais ou menos isso. Ou eu posso até tirar essa batata para a perda de peso e oferecer somente salada e proteína. Aí depende da velocidade da perda de peso dele. Como você falou bem, eu tenho que conhecer esse atleta, tenho que estar Muito acompanhando para fazer essa individualizado, definição.
muito Tá, individualizado. vamos aqui à última pergunta. Eu não vou conseguir responder a todo mundo, mas Isaac perguntou aqui: qual é o melhor momento para consumir a creatina? Antes ou depois do treino? Não importa. Não tem. Essa teoria Não já tem essa caiu. janela, né? Não, a creatina A você pode mesma coisa do usar. whey, né? O whey também tinha essa coisa antes, que o whey tem que tomar E, até 40, e até tantas horas depois do treino. 2 horas, É, velho. tinha essa Porque janela, agora assim, isso aí tudo caiu, né? a janela de oportunidades ela existe, só que ela é muito maior que 2 horas, né? De apenas 2 horas. Obviamente que quanto antes eu oferecer o substrato energético pós-treino, mais rápido vai ser a minha recuperação. Mas o que isso contabiliza hoje, Ricardo, é basicamente a proteína do dia. Quanto você comeu de proteína do dia. E essa proteína pode ser diluída. Por exemplo, vamos imaginar que essa proteína que ele comprou, uma dose equivale a 12 medidores, certo? Então, 30 gramas de proteína equivale a 2 medidores. Ele pode tomar um medidor antes e um medidor depois. Pode tomar 12 medidores ao longo do dia diluídos. Pode tomar de uma vez só antes de dormir. Isso pode ser muito pessoal. Qual horário que ele mais gosta de consumir? Qual horário que ele acha mais interessante? Mas o que não deve acontecer, não deve, é deixar de comer proteína nas refeições. Então, em toda refeição que eu fizer, eu tenho que ter carboidrato associado com proteína. A creatina, ela demora um tempo para ser absorvida pelo seu corpo. Então, não existe o melhor momento antes ou depois do treino. E como eu falei, a de hoje você não vai usar hoje. No entanto, você não deve ficar mudando muito de turno. Então, por exemplo, poxa, eu tomei creatina hoje de noite e vou tomar amanhã de manhã. Ficou muito perto uma dose da outra. Então, eu tenho que ter, pelo menos, se não tiver um horário especificamente correto ali, pelo menos um turno, de manhã, de tarde ou de noite, certo? Para que Entendi. você tenha essa creatina circulante. E no alto rendimento, mesmo quando você não treina, a recomendação é que em período, não de férias, mas em período competitivo, esse atleta treinando e competindo normalmente, ele pode fazer uso mesmo naquele dia de folga. Joia, joia. Moisés, eu queria agradecer imensamente aí a sua participação, imensamente a participação de todos que estiveram aqui com a gente. E agora vou falar para vocês, quem tem interesse no tema, quem tem mais interesse nesse tema, a gente está aí com um curso, né? Vamos lançar agora esse curso aqui para vocês, que é um curso de suplementação e nutrição esportiva para o boxe, feito por Moisés Feitosa. Esse curso está disponível no nosso site, é universidadedobox.com. Universidade do Boxe, vou botar aqui agora, .com. E se você botar lá, você vai entrar no site, você já vai ver lá os cursos que a gente tem, você vai ver lá o curso de suplementação e nutrição esportiva do boxe. E somente essa semana a gente vai fazer esse lançamento, e somente essa semana vamos dar um desconto para vocês, uma oferta de lançamento desse curso. Para isso, vocês vão ter que botar aí o código Nutribox. Nutribox, tudo em maiúsculo, beleza? Nutribox, tudo em maiúsculo. Acabei de colocar nos comentários. O site é universidadedobox.com e você bota lá o código Nutribox em maiúsculo e vocês vão ter aí um grande desconto no curso, beleza? Entra lá no site, lá tem um preço, tem um valor e quando você botar o código já vai sair o valor do desconto. É muito importante, gente, para você que é nutricionista, né, fazer o curso. Esse curso é um curso de extensão universitária pela FACEI Faculdade Einstein. É um curso certificado, né, como extensão universitária. Não precisa você ter curso universitário para você ter um curso de extensão universitária. Segundo as leis do Brasil, aí, cada universidade ela é livre para designar quais são os conceitos para que um curso ele possa ser chancelado como extensão universitária. E a FACEI Faculdade Einstein analisou, né, todos os nossos cursos, inclusive esse curso aí, né, feito pelo grande Moisés Feitosa, e ela bateu o selo, e esse curso é um curso de extensão universitária, vale muito a pena, curso de suplementação e nutrição esportiva para o boxe. Moisés, deixa aí seu recado, fala aí um pouquinho aí sobre o curso, suas expectativas, e a gente vai se finalizando aqui, e desejando aí que o pessoal entre e que muitas das perguntas que vocês fizeram que a gente não pôde responder ou que a gente respondeu de uma forma mais superficial por causa do tempo estão contidas lá no nosso curso. Joia. De antemão, agradecer, Ricardo, mais uma vez ao convite aí. A nossa segunda live, né, que nós fazemos nesse período de pandemia. É sempre um prazer falar com você. Você é um amigo querido. Sou muito seu fã, assim, pelos seus projetos, pela sua força de vontade, seu autocontrole, né, seu domínio da mente é muito importante.
Me coloco à disposição para outros momentos, aí, outras lives. O curso você falou tudo, falou muito bem. É um curso muito interessante. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho, né, da importância da nutrição aplicada ao boxe, eu acho que vale a pena, sim, fazer esse investimento. Vai ser enriquecedor, vai ser um aprendizado muito legal. E você está fazendo muita falta aqui para a gente, né? Eu tenho uma vontade muito grande de treinar com você, fazer uma trocaçãozinha aí de leve com você, para ver o que vai acontecer. É Mas só a gente vai se chegar. falando, cara. Ou quando eu for para aí, ou quando a gente voltar para cá, a gente Pronto, pronto. faz uma brincadeirazinha assim. Vamos Claro. fazer. Quero aprender muito com você ainda aí. E agradecer a todos que participaram, né? Carlinhos, Osvaldo, minha irmã esteve presente aí também, doutora Jesse, todos aqueles que deram essa moral Marcelo aí, Afonso entrou disponibilizaram. também. Marcelo Afonso, grande amigo, grande irmão Entrou aí também. também. Todos que disponibilizaram parte do tempo aí da manhã para dar essa moral pra gente, foi muito bom, agradeço. E tô à disposição, velho. Você que manda aí, você é um amigo querido, é só determinar que eu tô aí. Pronto, aí, valeu, cara. Obrigado. Valeu? Matheus está perguntando aqui, ó. Para quem tá na live, tem desconto? Tem. É só entrar lá Tem. no curso agora e escrever no código. Vai É, perguntar assim: você possui um código promocional? Aí você digita lá. Como é? Agora eu sei, Nutribox. Nutribox. Nutribox, tudo maiúsculo. Tudo junto em maiúsculo. Nutribox, Pronto, igual eu coloquei aí. É só entrar lá no site pronto. universidadedobox.com. Beleza, gente? Beijo grande para Valeu, cara. vocês. A live foi excelente, como sempre, Moisés. Você aí, show de bola. Não fica em cima do muro e responde pá, 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 tudo que a gente pergunta. É realmente um Massa. craque. Valeu, Moisés. Valeu, Valeu, galera. Valeu todo mundo que participou. valeu. Forte abraço e bom final de semana para Beijão. vocês. Dá um Beijo. beijo em Débora, velho. Dá um beijo em Dou Débora sim, dou aí. sim, dou sim. Tá aqui. Valeu. Valeu, Valeu. tchau. Beijão. Beijo, Tchau. tchau.